Com a falta de misericórdia do povo no mundo, eu faço uma pergunta. Qual é o valor de uma vida? Eu sou Daniel, o semeador da paz. O que eu falo é em nome de Deus. Não falo para dizer que você está certo ou errado, isto só quem sabe é Deus. É nem para falar contra as religiões, mas é para mostrar o caminho que talvez você não esteja vendo, e com isto você pode ter uma vida digna e ganhar a salvação em nome de Deus. A resposta a esta pergunta vai depender da nossa natureza e da consciência pessoal de cada um de nós. Se você não tiver compaixão e nem misericórdia com o sofrimento de alguém e nem com os animais, a vida para este tipo de pessoa não vale nada. Mas se você tem misericórdia quando ver alguém sofrendo e sente que é capaz de fazer qualquer coisa para ajudar, inclusive para quem não tem misericórdia, que se tornou uma pessoa mau. Mas para a pessoa que tem um coração de bondade, a vida de uma pessoa mau é também importante, pois esta pessoa que é mau, talvez se ele ver alguém tendo misericórdia com ele, lhe ajudando, mesmo sabendo que ele é mau, a sua consciência pode se manifestar, e ele pode abrir os olhos e ver que está recebendo uma ajuda de uma pessoa enviada por Deus, mesmo sem merecer, e com isto pode reconhecer que Deus existe, e se arrepender do que fez de mal. Veja o que está escrito. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Lucas capítulo 6, versículo 32 a 33. Para estas pessoas, a vida humana e dos animais tem muito valor. Você deve estar dizendo que não existe ninguém no mundo que seja assim, mas eu lhe digo que existe. Eu vou contar o que aconteceu comigo, quando eu era uma criança. Até então, eu nunca tinha matado nada. Quando eu tinha 8 anos, eu matei uma lagartixa. Isto para mim foi um pesadelo. Mas para as pessoas, a vida de uma lagartixa não vale nada, mas para mim, tem o mesmo valor da minha vida. Pois quando eu joguei o cipó no bichinho, e que ele caiu se tremendo no chão, a minha consciência me acusou de ser um garoto mau, e me dizia que este calango estava procurando alimento, talvez para alimentar os seus filhotes. E com isto comecei a chorar, e mexendo com o bichinho para ver se ele vivia, mas o bichinho morreu. A minha tia, que estava em sua casa, viu que eu estava chorando, veio até a mim, e me perguntou: quem foi que te bateu? E eu disse que ninguém, e ela perguntou de novo: e então por que está chorando? Eu respondi que era porque eu tinha matado uma lagartixa, e minha tia achou graça, e disse: Daniel, tu está chorando, só porque matou uma lagartixa, e disse: isto qualquer criança mata. Quando a minha tia disse isto, eu olhei para o rosto dela, e lhe disse: tia, esta lagartixa estava atrás de alimento e talvez para alimentar os seus filhos, e eu matei. E a senhora gostaria que eu tivesse tirado a sua vida? Do mesmo jeito que a senhora deu valor à sua vida, esta lagartixa também dava valor à sua vida. Neste mesmo dia, eu mesmo sendo uma criança, eu prometi a Deus que nunca mais matava nada. E daí em diante, eu cresci, e me casei, e tive filhos. E eu, aos 30 anos, o meu filho mais velho já tinha 8 anos, a mesma idade de quando eu matei a lagartixa. Até então eu não tinha matado mais nada. Certo dia um senhor me convidou para nós passar o dia em um roçado, onde tinha uma barraca para preparar a comida, com feijão novo, e comer milho assado. E eu aceitei o convite. No outro dia, que era domingo, nos saíamos cedo,
para aproveitar bem o passeio. Quando foi aproximadamente 9 horas, o dono do roçado me perguntou se eu queria caçar passarinho com a espingarda. Nesta mesma hora, a minha consciência me fez eu lembrar da morte da lagartixa, e do que eu tinha prometido a Deus. Mas um outro pensamento dizia para mim que este pensamento era besteira, pois a morte do calango já tinha acontecido há 22 anos atrás. E além disto, tu ela uma criança, e hoje tu és um adulto, pai de um filho de 8 anos. E com isto fui convencido pelo pensamento do mal, e peguei a espingarda e saí com o meu filho. Quando entramos no mato, eu vi um passarinho em cima de uma árvore. E apontei a espingarda e atirei e acertei o passarinho, e o bichinho caiu no chão, e eu peguei, e quando eu entreguei ao meu filho, ele disse para mim: ó pai, por que você tirou a vida do bichinho? E eu ainda com a dureza no coração, disse para o meu filho, repreendendo: deixa de ser besta e fica calado. E o meu filho não disse mais nada. Mas por causa destas atitudes eu fui castigado na mesma hora por Deus. Veja o que aconteceu comigo. Quando nos estava voltando para a barraca eu pisei em um lugar fofo, mas não senti nada. Mas quando eu cheguei na barraca, começou uma dor insuportável no meu pé, que eu gritava como louco. Eu cheguei e pedi para cortar a minha perna, e todos que estava, não sabia o que fazer. E eu passava o tempo pedindo perdão a Deus e que nunca mais eu mataria, mais nada. Veja qual foi o remédio. A minha esposa não sabia o que fazer, pegou uma panela, colocou óleo de cozinha, pimenta moída, e colocou no fogo. Quando começou a ferver, ela pegou e despejou na minha perna e foi o remédio. E o mais admirado que não aconteceu nada com a minha perna, e este foi o remédio. E com isto eu lhe digo, que com Deus não se brinca. Daniel, o semeador da paz, 22 de setembro de 2020.